e como eu havia dito antes, temos o processo apelação civil número 258 da pauta, relatoria do desembargador Leite Albuquerque. Se encontra em mesa, desembargador Albuquerque. Aí mesmo, senhor presidente. Apelante AMI Comércio de Produtos Hospitalares Limitada e apelada Ana Alice Cisne Mendes. E pela parte apelada, requeriu sustentação oral o advogado José Amauri Batista Gomes Filho, AB Ceará, 12.095-A. Doutor Amauri, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Desembargador Leite Albuquerque, ouve bem? Estou ouvindo bem. O eminente causídico vai iniciar sua sustentação oral pela parte apelada. Tem Vossa Excelência prazo de até 15 minutos. Boa tarde a todos. Saúdo o desembargador presidente dessa primeira Câmara, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, excelentíssimo senhor desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, excelentíssimo desembargador relator, desembargador Manuel Leite Albuquerque. Bem, excelente, também cumprimento os digníssimos membros representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública Estadual e também aos advogados aqui presentes e servidores. Bem, trata-se na origem de uma ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada por Ana Alice Cisne Mendes, aqui apelada, minha cliente, em face de AMI Comércio de Produtos Hospitalares. A juíza julgou procedente a ação, declarando o direito de recesso da apelada e fixou como data de retirada 60 dias após a primeira notificação extrajudicial que foi feita à sociedade AMI. E a parte contrária, a parte apelante, a empresa e os demais sócios, eles arguem no recurso de apelação que não existiria controvérsia em relação à retirada da sócia da sociedade, mas sim em relação à data dessa retirada. Eles defendem que a data dessa retirada seria 23 de maio de 2023, que foi 60 dias após o ato de citação da empresa. Alegam que a empresa não teria sido notificada e alegam também que todos os sócios não teriam sido notificados. Bem, senhores, o que aparentemente seria uma questão de só menos importância, porque a apelante, a empresa, alega que não se opõe ao direito de retirada, que é um direito fundamental, um direito constitucional de não permanecer associado, na verdade, aqui se traduz num exercício de abuso de direito. É uma resistência injustificada que existe, inclusive não só abuso de direito, mas se utiliza da própria torpeza a empresa para invocar uma alegação. Nemo próprio Tupitutina alega, ninguém é dado se aproveitar alegando a própria torpeza. É o que acontece no caso dos autos. E por que isso, Excelência? Porque houve uma primeira notificação extrajudicial em 14 de outubro de 2019 à empresa, quando a empresa já se encontrava inativa. E o próprio juíza de primeiro grau reconheceu essa circunstância. E depois houve uma segunda notificação realizada em setembro de 2020, mas além dessas notificações, todos os sócios foram notificados. Acontece que essa empresa se encontra desativada, no mínimo, há mais de 13 anos. O último aditivo ao contrato social, o último registro na junta, aliás, de arquivamento dos atos societários, data de dezembro de 2007. Dezembro de 2007. De lá para cá, nada aconteceu. E a empresa
não modificou o seu endereço, os sócios não modificaram os seus endereços e alegam que justamente pelo fato de não terem sido encontrados, as notificações judiciais que lhe foram endereçadas teriam sido nulas. Não só apenas isso. Alegam também que não teria havido citação regular, porque a empresa, para ser obtida a citação da empresa, foi necessário que fosse citado um dos sócios, o diretor executivo, o senhor Estélio Lopes, que recebeu a notificação em nome da empresa por determinação do próprio juiz, já que ele ocupava o cargo de diretor executivo da empresa AME. Ou seja, a empresa, desde 2019, vem se utilizando de todos os subterfúgios para obstaculizar o simples direito de retirada. E alegando, pasme, a própria torpeza. Porque tinha obrigação de atualizar seus endereços, deveria se encontrar ativa. Eu esclareço que a minha cliente era apenas uma sócia, uma simples sócia, nunca exerceu nenhum cargo diretivo nessa empresa. E os próprios, um dos sócios que declinaram o endereço lá no contrato social, alegam que não foram citados porque haviam se mudado, mas não atualizaram os endereços. Então, dessa forma, é inadmissível que se queira postergar a data de retirada para 60 dias após a citação já no processo judicial. Isso aconteceu no processo judicial em 2023, quando, na verdade, a notificação extrajudicial ela se deu no final de 2019. A juíza fixou a data de retirada 60 dias depois, de 14 de outubro de 19, ou seja, 14 de dezembro de 19. A empresa também alega que teria havido julgamento ultra petita, porque teria sido feito um pedido com data posterior a essa data da primeira notificação. Ela oculta, ela não esclarece que, desde o início, desde a petição inicial, como também nas contrarrazões, é esclarecido que, no mínimo, a data de retirada deveria ser, para ser considerada a data de retirada, deveria ser a data da primeira notificação extrajudicial, ou seja, 14 de 10 de 19, com efeitos a partir de 60 dias depois. Qualificação jurídica diversa que a juíza empregou aos fatos. Não houve. Na petição inicial foi narrado todo esse roteiro que eu contei agora para Vossas Excelências. A empresa se encontrava inativa, a própria empresa confessa que se encontrava inativa na data em que foi notificada. Houve várias notificações judiciais, não só à empresa, mas também aos seus sócios, e houve uma segunda notificação judicial para a empresa. Todas as notificações extrajudiciais regulares, extremamente regulares. Então, o juiz conhece o direito, a parte se defende dos fatos e dos fundamentos jurídicos alencados. Isso tudo foi declinado de forma muito cristalina na petição inicial. A juíza assim compreendeu, inclusive ressaltou que julgava daquela maneira de acordo com o artigo 605 do CPC, considerando o fato também de que a própria empresa apelante havia afirmado que, naquele momento, se encontrava já inativa. São essas as razões, requer-se, então, que seja negado o provimento ao recurso da parte contrária. Agradeço, doutor Amaury, pela sustentação oral e já concedo a palavra ao relator, desembargador Leite, para proferir o seu voto. Senhor presidente, está me ouvindo? Estou ouvindo muito bem. Obrigado. Parabenizo o doutor Amaury pela sustentação oral e eu vou pedir
vou retirar de mesa. No caso é de pauta, né? Já foi 2 vezes consecutivas. Esse processo vem da sessão anterior. Então seria de pauta. Então seria de pauta. Então, Vossa Excelência retira de pauta. Processo retirado de pauta Perfeito. pelo eminente relator. Doutor Mauri, agradeço Eu que agradeço a a presença de todos, Vossa Excelência. desejo um bom trabalho. Igualmente. É de pauta, né, gente? Na sequência, a apelação civil número 262, da pauta do PJE, também da relatoria do desembargador Leite Albuquerque. A apelante é Aldairton Carvalho Sociedade de Advogados e a apelada é Antônia Gisete de Holanda. Pela parte apelada, requereu sustentação oral o advogado Vitor Almeida Saraiva, inscrito na UAB Ceará sob o número 43.606-A. Doutor Vitor Almeida Saraiva se encontra presente? Presente, Excelência. Boa tarde, doutor Vitor. Boa tarde. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Desembargador Emanuel, o processo está em mesa? Em mesa. 262 da pauta. Então, 262 da pauta. eu já concedo a palavra ao nobre causídico para realizar sua sustentação oral pela parte apelada. Tem Vossa Excelência o prazo de até 15 minutos, doutor Vitor Saraiva. Obrigado, Excelência. Vou tentar encurtar e fazer a sustentação oral em 5 minutos. Prefacialmente, eu quero cumprimentar esta primeira Câmara de Direito Privado, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e os colegas advogados, bem assim os eventuários da Justiça. Excelências, trata-se de um recurso de apelação cível interposto por um escritório de advocacia em face da sentença de procedência, que reconheceu a nulidade do protesto cartorário e fixou dano moral em R$4.000. A autora, ora recorrida, ela estava inadimplente para com os serviços do escritório de advocacia. Estes, ao invés de buscarem a satisfação de seus créditos através de uma ação de execução, eles entenderam por protestar o nome da autora em cartório. Eu gostaria de frisar, Excelências, que essa demanda ela não busca a nulidade do contrato de honorários. Ele é válido e ele é eficaz. Mas ela almeja a nulidade do protesto que advém desse contrato. Isso porque o artigo 5º do Código de Ética e Disciplina da OAB, ele diz que a advocacia ela é incompatível com a mercantilização. O artigo 42 do mesmo diploma, ele vai além. Ele diz que os advogados não podem realizar o saque de duplicata ou de qualquer título de natureza mercantil e expressamente veda o protesto. Aliás, veda a tiragem de protesto. O magistrado Acol, então, reconheceu a nulidade do protesto e fixou o dano moral respectivo, colacionando em sua sentença recentes precedentes deste Tribunal de Justiça sobre a temática. O recurso de apelação, data máxima vênia, ele não possui arrimo fático e principalmente jurídico para modificar a sentença. O recurso, Excelências, inclusive, ele tem o seguinte trecho. A apelante, em momento algum, agiu de má fé ou com o intuito de prejudicar a apelada. Porém, Aurélio Fidêncio disse, alegar ignorância não é via de anistia. Se o protesto ele é nitidamente irregular, por violar o Código de Ética e Disciplina da OAB, o dano moral ele é uma consequência lógica e inafastável. É um dano moral que prescinde de comprovação. É um dano moral puro, é in re ipsa, conforme já decidiu o STJ. Portanto, feitas essas ilações, requer o conhecimento e o improvimento do recurso de apelação. Agradeço, doutor Vitor, e concedo a palavra ao relator, desembargador Leite Albuquerque, para proferir o seu voto. Microfone, desembargador Albuquerque. Continua desligado, desembargador Albuquerque. E agora? Agora está 100%. Tem momento que está como se estivesse fechado e está aberto. Aí, é outro momento aberto e está fechado.
Deixa eu... Então, como eu parabenizo aí o doutor advogado pela sustentação oral e, inclusive, pela objetividade. Confesso que, a princípio, eu estava pensando de não condenar, afastar a condenação em dano moral. Mas como houve aqui o erro na escolha da via, foi através de protesto, e, e, a, e esse erro, na minha visão, ela oportuniza, na verdade, uma condenação em dano moral, não o valor que foi colocado, sou encerrado de primeiro grau, em R$ 4.000. Entendi que seria apenas de R$ 1.000, certo? Embora não tenha se discutido esse ponto nos autos, de que o autor aqui da ação, no caso recorrido, ele seria devedor desse escritório da advocacia. Então, não houve essa discussão, na minha visão. Como eu disse, o erro da via, o erro na escolha da via, né, escolheu a protesto duplicado, que eu entendi de aplicar os danos morais nesse valor que eu já falei. Né? Então, eu digo aqui, e o artigo 5º do Código de Ética e Disciplina do OAB proíbe expressamente o saque de duplicadas ou títulos mercantis para cobrança de honorários, permitindo apenas a emissão de fatura quando requerida pelo cliente em vedado protesto. Digo também que o artigo 5º do mesmo diploma veda a mercantilização da advocacia, sendo incompatível com a dignidade da profissão e utilização de instrumentos próprios de atividade comercial. É apenas a questão do erro. E digo que, ainda que a dívida seja legítima e reconhecida pela autora, o meio de cobrança adotado é irregular, pois o contrato de honorários não prevê a emissão de duplicata, configurando protesto indevido, ofensa ao regime ético da profissão. Trata aqui da jurisprudência consolidada do STJ, que estabelece que o protesto indevido de título gera dano moral em ré ipsa, estabilidade objetiva, precedendo de prova de prejuízo. E digo que a gravidade da conduta é atenuada pela existência, embora não tenha sido essa discussão de o ponto maior da questão, há uma presunção muito forte da existência de crédito legítimo. E inexistindo má-fé ou cobrança de dívida inexistente, e eu vejo que isso justifica a redução do quanto indenizatório. Então, como eu disse inicialmente, reduzindo de R$ 4.000 para R$ 1.000. Né? E estou provendo parcialmente o recurso. E é assim como voto, senhor presidente. Agradeço, desembargador Albuquerque, na sequência... Mas deixando bem claro que a questão principal não foi esta de que o escritório é credor. A questão principal não foi esta. Pois não, senhor presidente. Agradeço, desembargador Albuquerque. Na sequência, voto eu, e eu também acompanho o voto de Vossa Excelência, estabelecendo aqui uma breve consideração, no sentido de que o que motivou esta ação indenizatória foi o fato de que o escritório de advocacia, que tinha um contrato de prestação de serviços com a apelada senhora Antônia Gisete de Holanda, ele realizou um protesto dessa dívida. E todos nós sabemos que o Estatuto da Advocacia, ele não permite o Estatuto da Advocacia a utilização
de duplicatas, formas mercantis, e nem mesmo o protesto de título para a realização de cobranças de serviços advocatícios, de maneira que realmente andou mal o escritório de advocacia apelante ao realizar o protesto dessa dívida, como se dívida mercantil fosse. Isso porque o Estatuto da Advocacia ele não contempla essa possibilidade de cobrança. E tratando-se aqui, é verdade, de um dano moral in re ipsa. O protesto foi realmente indevido. E o motivo pelo qual o eminente relator vota pela redução do quantum indenizatório, ele está basicamente fundamentado no fato de que o reconhecimento do dano moral não decorre aqui de uma dívida inexistente. Pelo contrário, a dívida é existente, mas apenas decorre do fato de que a utilização do protesto é inadequada para a realização desse tipo de cobrança. De maneira que, com essas considerações, eu sigo o voto do eminente relator, no sentido de dar parcial provimento ao recurso apenas para acolher o pedido subsidiário da apelação e, por via de consequência, reduzir o quanto indenizatório para R$ 1.000. É o voto. Desembargador Correia, como o voto? Senhor presidente, acompanhe a relatoria. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Então, eu vou proclamar o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, desembargador Leite Albuquerque. Repito, o julgamento unânime se encontra neste momento encerrado. Agradeço a sustentação oral do doutor Vitor Almeida Saraiva. Obrigado, excelência. Tenham uma boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Vitor. Vou chamar. Eu vou começar agora a chamar os processos. A doutora Naide Raquel Cop se encontra presente. Doutora Naide, Vossa Excelência falaria em nome da senhora Edith Ingrácia do Nascimento Cop. Não é isso? É o 104. O 104. A advogada se encontra presente desde o começo da sessão. E eu vou apregoar o agravo de instrumento número 104 da pauta, agravante à APV da Assistência Médica Limitada e agravada a senhora Edith Engrácia do Nascimento Cop. A doutora Naide Raquel, a senhora, Cop, OAB Ceará 20.255A, requereu sustentação oral para falar pela agravada, que parece que é sua mãe. E a minha proposta de voto, já está unânime, é no sentido de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento. Eu faço essa consideração preliminar para indagar se Vossa Excelência entende pela necessidade de fazer a sustentação oral. Então, Vossa Excelência dispensa e eu já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. O julgamento se encontra agora encerrado, ok? Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 224 da pauta do PJR, relatoria do desembargador Correia. Apelante é Rosângela Oliveira Pontes e apeladas Radar Cinema e Televisão Limitada e também Netflix Entretenimento Brasil Limitada. Dr. Pedro Solomon de Oliveira Mota, OAB do Rio de Janeiro, número 259.590, requereu sustentação oral para falar pela parte apelada, não é isso? Perfeito, excelência. E eu indago ao doutor Pedro se dispensa a sustentação oral, tendo em vista que a proposta do voto do relator, que já é unânime, é no sentido de negar provimento ao recurso. Perfeitamente, excelência, dispensado. A secretaria anota e eu proclamo o resultado do julgamento. Passei a Fortaleza, né? Obrigado, excelência. Boa tarde para Vossa Excelência. Boa tarde. Eu proclamo o resultado do julgamento, unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme o voto do relator. Julgamento encerrado. Chama a julgamento agora
apelação cível número 13 e apelação cível número 14 da pauta do PJE, que são processos conexos da relatoria do desembargador Abelardo Benevides Moraes. O processo de número 13 da pauta figura como apelante Juliano Alexandre Belli e apelado Ultrassom Diagnósticos e Serviços Limitada. E pela parte apelante, requereu sustentação oral o advogado Eduardo de Oliveira Carreiras, OAB Ceará, número 44.029-A. E o processo número 14 da pauta, o apelante também é Juliano Alexandre Belli e apelada Alessandro Belchior, Administração de Imóveis Limitada, PP, e apelado também Francisco de Assis Cordeiro. E, pelo apelante, também requereu sustentação oral o advogado Eduardo de Oliveira Carreiras, cuja inscrição no OAB já declinei. O doutor Eduardo de Oliveira Carreiras se encontra presente? Se encontra ausente o advogado Eduardo de Oliveira Carreiras para realizar a sustentação oral para a qual se inscrevera. E, desse modo, eu já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento a ambos os recursos de apelação, tanto o 13 da pauta como o 14 da pauta, na conformidade do voto do eminente relator, desembargador Abelardo Benevides. Repito, o julgamento é unânime e se encontra agora encerrado. Na sequência, chama a julgamento o agravo de instrumento número 10 da pauta do PJE, também da relatoria do desembargador Abelardo Benevides. O agravante é Lúcio de Brito Pereira e a agravada é Nasla Nazaré Richene Silva. E pela parte agravada, requereu sustentação oral a advogada Isabel Facó de Albuquerque, que já se encontra ali na tribuna devidamente paramentada. Advogada inscrita na OAB Ceará sob o número 25.712. Sim, excelência. Doutora Isabel, boa tarde. Boa tarde a todos. Vossa Excelência falaria pela agravada, não é isso? Sim. Indago se dispensa a sustentação oral, tendo em vista que a proposta de voto do eminente relator é no sentido de negar provimento ao recurso. Assim, excelência. Então, muito obrigada e boa tarde a todos. A secretaria anota a dispensa da sustentação oral e eu já proclamo o resultado do julgamento unânime, no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, conforme o voto do relator, desembargador Abelardo Benevides Moraes. Na sequência, chama a julgamento a apelação cível número 97 da pauta do PJE, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O apelante é Salviano de Pádua Saldanha Freire e a apelada é a editora Verdes Mares Limitada. E pela parte apelada, requereu sustentação oral a advogada Raquel Aragão Farias, OAB Ceará, número 27.848. Doutora Raquel, boa tarde. Boa tarde, excelência. Faço da mesma forma a mesma pergunta que fiz à sua colega, a advogada que lhe antecedeu na tribuna. Se dispensa a sustentação oral, tendo em vista que a proposta de voto minha é no sentido de negar provimento ao recurso de apelação. Como Vossa Excelência falaria pela apelada, editora Verdes Mares, supomos que não haverá interesse de Vossa Excelência em sustentar. Confere? Sim, confere. Então, Obrigada, eu já vou proclamar o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme o voto do relator. Julgamento unânime encerrado. Na sequência, chama a julgamento o agravo de instrumento número 1 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes. Agravante, Patrícia da Silva Rodrigues e outros. E a agravada Unimed de Fortaleza, Cooperativa de Trabalho Médico Limitada. Doutora Tatiana Façanha Borges, OAB Ceará, número 36.007, já se encontra na tribuna para falar pela parte agravante, não é isso, doutora Tatiana? Correto, Eu excelência. faço do mesmo modo a mesma pergunta que fiz às suas colegas que lhe antecederam na tribuna. E é sobre se dispensa a sustentação oral, tendo em vista que a proposta de voto do eminente relator, desembargador Abelardo Benevides Moraes, que já se encontra votada no sistema provisório do PJE,
é unânime no sentido de dar provimento ao recurso. Dispenso, Excelência. Então, a secretaria anota e eu vou anunciar o resultado do julgamento, unânime no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, conforme o voto do relator. Julgamento encerrado. Tenho mais dois, Excelência. Tem mais? Chamar julgamento, apelação civil número 229, da pauta do PJR, relatoria do desembargador Gomes Correia, apelante Maria José do Nascimento Ferreira e apelada Autoviação São José Limitada, doutora Tatiana Façanha Borges, OAB Ceará 36.007, já se encontra também. Não deixa a tribuna de jeito nenhum. Se encontra já devidamente paramentada aí, pronta para realizar a sua sustentação oral. E eu, para falar pela Autoviação São José. Isso, Da mesma forma, doutora Tatiana, eu indago se dispensa a sustentação oral, já que a autoviação aqui é apelada e a proposta de voto do relator é no sentido de negar provimento ao apelo. Dispenso, Excelência. Então, eu vou proclamar o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator, desembargador Correia. Julgamento encerrado. Doutora Tatiana. Vai. Esse é o último. Doutora Tatiana, apelação civil número 32. O apelante é a Companhia Energética do Ceará, Enel. E a apelada Vexnet Telecom Informática Limitada. E Vossa Excelência falaria pela Enel, não é isso, doutora Tatiana? Correto, Excelência. E a Enel é apelante e a proposta de voto do relator é no sentido de prover o recurso da Enel. Ótimo, Excelência. É isso? De maneira que vou, só por via das dúvidas, Sim. conferir. Já conferiu? É o 32, Antônio Abelardo Benevides. Da tarifa. Isso. O valor de origem. É o compartilhamento de poste? Da fiação, para que a internet possa passar, e aí tem um Isso. contrato estabelecendo o valor pela questão do uso. Então é provido, né, desembargador Abelardo? Então, Vossa Excelência dispensa a sustentação oral, né, doutora Tatiana? Não tem necessidade. E eu vou proclamar o resultado. O impedimento do desembargador Carlos Correia, porque não faz parte da turma julgadora, porque ele está impedido porque a Enel faz parte dessa relação processual. Não faz parte da turma julgadora, porque normalmente o desembargador Carlos ele faz parte dos processos. Ah, tá. Então você não precisaria nem ter colocado essa observação. Tá certo? Gente, não precisaria nem colocar porque ele não faz parte da turma julgadora. Eu vou proclamar o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, conforme o voto do relator, desembargador Abelardo Benevides Moraes. Julgamento é unânime, se encontra encerrado. E fica anotado também, desembargador Abelardo, que a doutora Tatiana Borges teve 100% de aproveitamento hoje. Milagrosamente, né, desembargador? Tem direito à música do Fantástico. Né? Uma boa tarde, Boa bom tarde, trabalho e doutora muito Tatiana. obrigada. A Câmara agradece a presença de Vossa Excelência. Na sequência, chama a julgamento o agravo interno, número 194 da pauta do PJR, relatoria do desembargador Correia. Apelante é Denair Estela Câmara Gadelha de Oliveira e apelada Maria Fátima Carneiro de Claudino Salles. Pela parte apelada, requereu sustentação oral o advogado Herbert Assis dos Reis, inscrito na OAB Ceará sob o número 17.614-A. Boa tarde, doutor Herbert. Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos.
Doutor Herbert, pode ficar à vontade. Senhor presidente, só Não, o desembargador número aí, Moisés. senhor presidente. É o 140 194 da pauta do PJE. Relatoria do desembargador 180. Correia. Perfeito. Obrigado. Doutor Herbert, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sem dúvida, Excelência. Vossa Excelência falará pela parte apelada, não é isso? Perfeito. Então, eu lhe concedo o prazo de até 15 minutos para realizar a sua sustentação oral. Confesso que vim até animado com a desenvoltura da doutora que estava aqui, mas, enfim, vou fazer minha sustentação. Muito boa tarde a todos. Desculpa a brincadeira inicial. Boa tarde. Peço licença para cumprimentar toda a turma na figura do presidente e demais presentes na sessão. Bom, estamos diante de uma ação de despejo com condenação. Acontece que, após sentença, e a sustentação será muito objetiva e muito prática, após sentença, houve sim, com a sentença, a condenação, não só nos aluguéis, quanto também aos danos causados ao imóvel. Conforme se verifica dos autos, a peça contestatória, assim como a peça de apelação, foram peças, com todo respeito ao colega advogado, peças muito simples, dedicando quase sempre 3 ou 4 parágrafos à ação, numa clara demonstração de não valoração ao trabalho realizado. Mas, com estranheza, tenho que dizer, tivemos um reconhecimento monocrático do desembargador relator em reformar a sentença condenatória quanto aos danos causados ao imóvel. Ocorre que, ao assim proceder, ao nosso entender, ao nosso olhar, o desembargador, na verdade, se afastou não só da melhor aplicação do direito. A gente tem aqui algumas questões específicas, técnicas, acerca do julgamento, pois, por exemplo, em momento algum, o apelante sequer questionou a existência dos danos. O apelante simplesmente alegou em sua peça que o quantum estabelecido a título de danos foi deveras alto, mas não, em momento algum, refutou a existência de tais danos, o que teria aí, permitindo-me alegar, sim, uma violação ao princípio da devolutividade prevista no 1013 do parágrafo 1º do CPC, quando, na verdade, se trouxe novamente questão já definida e não rebatida ou não alegada em nível de apelação. Na mesma linha, teria então aí sim uma coisa julgada material, parcial, acerca do capítulo dos danos. Enfim, senhores, a questão aqui é muito pontual. Numa decisão monocrática, houve sim a exclusão dos danos, quando a apelação, de forma muito, muito simples, apenas questiona o quanto, mas em momento algum questiona a existência. Inclusive, em sentença, o juiz foi muito claro em dizer que a promovida sequer impugnou os referidos documentos em contestação. Isso está bem registrado na fundamentação da sentença. No entanto, houve sim uma decisão monocrática no sentido de rever a decisão e retirar e excluir a condenação de tais danos da sentença do despejo. Então, diante de toda essa nossa manifestação, entendemos que sim, de fato, precisa sim a sentença ser reformada no sentido de reconhecer a manutenção dos danos, quando muito, se houver fundamento, ter aí uma revaloração do valor, mas não a sua absoluta exclusão. É assim que a gente se manifesta. Agradeço imensamente o espaço. Muito boa tarde. Agradeço, doutor Herbert. Com a palavra, o relator, desembargador Correia, para proferir o seu voto. Não, senhor presidente, trata-se de agravo interno, renovando os cumprimentos aqui inicialmente, agravo interno interposto pela locadora contra a decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau para afastar integralmente a condenação da locatária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de 27.660,
R$ 660. A sentença recorrida havia julgado procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e indenização por danos materiais causados ao imóvel alocado, situado na rua Manuel de Queiroz, apartamento número 260, apartamento 402, bairro Cocó, Fortaleza, Ceará. A locatária devolveu voluntariamente as chaves em maio de 2022 e, após a desocupação, a locadora constatou danos no imóvel, emendando a inicial para incluir pedido indenizatório fundamentado em relatórios de vistoria de entrada e saída, fotografias e orçamento. Em apelação, a locatária questionou a exorbitância do valor arbitrado para reparos, sem impugnar a existência dos danos, a validade das vistorias ou sua responsabilidade. Na presente questão, nós temos as seguintes questões em andamento, né? E verificar, aliás, a questão central consiste em verificar se a decisão monocrática, ao reformar a sentença para afastar integralmente a condenação por danos materiais, ultrapassou os limites do efeito devolutivo da apelação e violou a coisa julgada parcial, considerando que a apelação impugnou apenas o quanto devido o valor, ou seja, o valor da indenização, sem questionar a existência de danos e responsabilidades. O artigo 1003, parágrafo 1º do CPC, consagra o princípio tanto devoluto quanto apelátio, pelo qual o tribunal ad quem está restrito aos limites objetivos da insurgência recursal deduzida pela parte, cabendo ao apelante fixar os limites do recurso mediante suas razões e pedido de nova decisão. A análise das razões de apelação revela que a insurgência se limitou ao quanto devido, ao quanto debeato, pois a apelante argumentou desproporcionalidade entre o valor arbitrado, R$ 27.660, e a natureza modesta do imóvel, incoerências nas alegações da autora e inclusão tardia do pedido, sem jamais negar a existência dos danos, impugnar os relatórios de vistoria ou contestar sua responsabilidade. Quando não impugnados os capítulos das sentenças autônomos e independentes, esses transitam em julgado e sobre eles incide a proteção da coisa julgada, conforme o entendimento da terceira turma do STJ, RESP 2.026.926 de Minas Gerais, operando-se a coisa julgada material sob o capítulo A, existência e responsabilidade, remanescendo devolvido ao tribunal apenas o capítulo B, ou seja, a sua quantificação. A decisão monocrática, ao afastar integralmente a condenação por danos, não se limitou a reduzir ou recalcular o quanto o objeto da apelação, mas eliminou o próprio ANDBA, desconstituindo o capítulo sentencial sobre o qual já havia incidido a autoridade da coisa julgada. A inclusão do pedido de indenização por danos materiais, mediante a emenda inicial, foi irregular, pois realizada antes da citação, nos termos do artigo 329, inciso 1º, inciso 1 do CPC de 2015, e justificada pela impossibilidade de conhecer os danos antes da desocupação voluntária do imóvel. A sentença fundamentou a condenação em conjunto probatório consistente no relatório de vistoria de entrada assinado pela própria locatária, estabelecendo o estado inicial do imóvel, relatório de vistoria de saída com documentação fotográfica detalhada e orçamento dos reparos necessários, havendo correlação direta entre os danos constatados e os serviços orçados. Ao alegar a exorbitância dos valores cobrados e invocar a modéstia do imóvel, a apelante invocou fato modificativo
do direito da autora, redução do quanto indenizatório, sobre o qual lhe recai o ônus probatório nos termos do artigo 376, inciso 2 do CPC, do qual não se desincumbiu, não impugnando o orçamento item por item, não demonstrando quais serviços seriam desnecessários e sem apresentar orçamento alternativo. O artigo 375 do CPC, que prevê a aplicação de regras da experiência comum, não derroga as regras de distribuição do ônus da prova, permanecendo a parte interessada com o dever de provar os fatos alegados. A presente proposta de voto é no sentido de dar provimento ao presente agravo interno. É a manifestação, Excelência. Agradeço, desembargador Correia. Como voto, desembargador Abelardo Benevides. Eu mantenho, ratifico meu voto provisório, acompanhando a relatoria. Agradeço, desembargador Abelardo. Como voto, desembargador Leite Albuquerque. Também acompanho a douta relatoria. Desse modo, eu proclamo o resultado do julgamento. Não deixando de unânime. parabenizar o advogado, viu, pela sustentação oral. Fica registrado. Proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, conforme o voto do relator, desembargador Gomes Correia. Julgamento encerrado, e eu também cumprimento o doutor Herbert Assis dos Reis pela sustentação oral e pela presença aqui na diletíssima primeira Câmara de Direito Privado. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Herbert. Na sequência, se chama a julgamento também da relatoria do desembargador Correia, apelação civil número 220 da pauta. O apelante é Cristiano Silva de Oliveira e o apelado é o Banco Bradesco S.A. Pelo apelado, requereu sustentação oral a doutora Antônia Elinete Alves dos Santos, OAB Ceará, número 43.427. Se encontra presente? Doutora Antônia Elinete não se fez presente para realizar a sustentação oral, e eu já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme o voto do relator, desembargador Gomes Correia. Julgamento encerrado. O 104 da pauta, eu já proclamei o resultado. E vamos agora para o número 36 da pauta do PJR, relatoria do desembargador Abelardo Benevides Moraes. O apelante é Herb Incorporadora S.A. e também apelante Banco Santander Brasil S.A. Apelado é Sandra Ibiapina Soares e outro. E pela parte apelada, requereu sustentação oral o advogado Marcos Martins Albuquerque, inscrito na OAB Ceará sob o número 20.448-A. Desembargador Abelardo Benevides, será que o nobre causídico teria interesse ainda em realizar a sustentação oral? Tem impressão que não, pelo resultado. Vossa Excelência me permite? Pois não. São 2 recursos tirados contra a decisão ACO, um pela Herb Corporadora S.A. e outro pelo Banco Santander Brasil S.A. Em relação ao recurso do Banco Santander, que argue somente a ilegitimidade e que o ato não seria ilícito, eu estou conhecendo e desprovendo integralmente, inclusive acrescendo os honorários recusados. Em relação à Herb Incorporadora, eu estou concedendo, em parte, mínima parte, apenas em um único ponto. Os danos morais que foram fixados na origem de 7 para 5. Não que eu ache muito, mas é porque é um padrão nosso aqui. Reduz em R$2.000, mantendo o resto. Ainda assim, Vossa Excelência insiste em sustentar? Dá-se por satisfeito? Então, a secretaria anota e eu proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de
dar parcial provimento ao recurso de apelação de Herbe Incorporadora S.A. e negar provimento ao recurso de apelação do Banco Santander Brasil S.A. O julgamento é unânime, tudo na conformidade do voto do relator, desembargador Abelardo Benevides Moraes, e se encontra agora encerrado. Agradeço o doutor Marcos Albuquerque pela presença. Na sequência, chama a julgamento apelação civil número 2 da pauta do SAG. O apelante é o Ministério Público do Estado do Ceará e o apelado é F.E.do.C.P.R. Pela parte apelada, requereu sustentação oral a advogada Ana Carolina Souza Rocha Muniz Negreiros, OAB Ceará, número 46.359. Se encontra presente, doutora Ana Carolina? Excelência. Secretaria informa que a doutora Ana Carolina Souza Rocha Muniz Negreiros não se encontra presente para realizar a sustentação oral para a qual se inscrevera. Eu já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme o voto do relator, desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Chama julgamento a apelação civil número 5 da pauta do SAG. O apelante é o Ministério Público do Estado do Ceará e o apelado é A.L.da.R.S. Pela parte apelada, requereu sustentação oral a doutora Maria Akemi Inoue Paz, inscrita na OAB do Pará, sob o número 40.000. Doutora Maria Akemi se encontra presente? Estou presente, Excelência. Doutora Maria Akemi, boa tarde. Vossa Excelência requereu sustentação oral para falar pela parte apelada, não é isso? Exato. Eu indago se Vossa Excelência dispensa a sustentação oral, tendo em vista que a proposta de voto do relator, desembargador José Ricardo, que dá o patrocínio, que já se encontra votada unanimemente, é no sentido de negar provimento ao recurso de apelação. Eu declino, Excelência. Então, agradeço a cooperação de Vossa Excelência e já proclamo o resultado do julgamento, Presidente, que é unânime. Depois, não pode, tudo bem, quando terminar aí. Que é unânime no sentido de negar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado do Ceará. O julgamento se encontra agora encerrado. Obrigada, Agradeço, Excelência. doutora Boa tarde. Parabenizar a doutora aqui, presidente, usando toga, né? Usando a beca, aliás, entendeu? Na sessão, né? Fica registrado, desembargador Carlos. Foi não. Julgamento encerrado, eu também cumprimento a doutora Maria Akemi e já me despeço desejando-lhe uma boa tarde. Muito obrigada. Na sequência, a apelação civil número 125 da pauta do PJE, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O apelante é o Banco Itaú Consignado S.A. e o apelado é João Lopes Pereira. Pelo banco apelante, requereu sustentação oral o advogado Marlon Gonçalves Sanches, inscrito na OAB do Rio de Janeiro, sob o número 114.362. Qual é o resultado? Prejudicado. Doutor Marlon, boa tarde. Boa tarde, excelência. Doutor Marlon, eu indago se Vossa Excelência dispensa a sustentação oral, tendo em vista que a minha proposta de voto, que já foi submetida aos eminentes pares, é no sentido de cassar a sentença recorrida, aplicando de forma bem simples e objetiva o tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, que diz respeito à necessidade de perícia grafotécnica neste caso. E com a cassação da sentença recorrida, o recurso de apelação fica prejudicado. Atende aos interesses de Vossa Excelência
Sim, declínio da franquia da palavra, excelência. Então, eu vou proclamar o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer do recurso de apelação, cassar a sentença recorrida, julgando prejudicado o recurso de apelação, conforme a proposta de voto do relator, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, que é unânime e se encontra agora encerrado. Agradeço, doutor Marlon, pela cooperação. Isso teria mais um. Seria o 245 de relatoria do desembargador Carlos Augusto. Dos 245, é por isso que não está aqui. Né? Doutor Marlon, o eminente relator adiou o julgamento desse processo número 245 da pauta para a próxima semana. Fica Vossa Excelência desde já ciente e, inclusive, fica resguardado o seu direito de realizar sustentação oral na próxima semana. Ok, só agradecer e desejar um bom final de sessão a todos. Até semana que vem. Obrigado. Agradeço e desejo também uma boa tarde e até a próxima semana. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 82 da pauta do PJE. Relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. A apelante é Sandra Sueli Firmino Ferrante. E a apelada é QI Sociedade de Crédito Direto S.A. E pela parte apelada, requereu sustentação oral o advogado João Américo de Esbrágia e Forner, inscrito na OAB São Paulo, sob o número 126.503-A. Doutor João Américo se encontra presente? Está correto isso aqui? Resultado? Doutor João Américo de Esbrágia e Forner. Secretaria informa a ausência do advogado para realizar a sustentação oral para a qual se inscrevera e eu já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme o voto do relator desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O julgamento é unânime e desde já se encontra encerrado. Por último, apelação civil número 147 da pauta do PJE, relatoria também do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O apelante é Igor Leal dos Santos Pinto e a apelada é Sandy Chagas Conrado e Silva. A doutora Carina Vitória Pereira da Costa, OAB Ceará número 49.501, requereu sustentação oral para falar pela parte apelante. Doutora Carina Vitória se encontra presente? Deixa eu ver. Sim, excelência. Só um instante, doutora Carina. Boa tarde, em primeiro lugar. Tarde, excelência. Doutora Carina, Vossa Excelência falará pelo apelante, não é isso? Sim, excelência. Então, eu lhe concedo o prazo de até 15 minutos para realizar a sua sustentação oral. Muito obrigada, excelência. Já posso iniciar? Pode sim. Excelentíssimo senhor desembargador relator, eminentes desembargadores desta egrégia Câmara, ilustres colegas, advogados, serventuários da Justiça, boa tarde. Trata-se o presente recurso de apelação proposto pelo senhor Igor Leal dos Santos, pai do menor Juan Conrado Leal, em face da sentença que fixou os alimentos definitivos no percentual de 30% do salário mínimo. Ao longo do presente processo, nós podemos verificar que restou incontroverso o fato de que o apelante ele jamais buscou se eximir do seu dever de prestar alimentos. Ele tão somente pleiteia que tais alimentos sejam adequados à sua real capacidade econômica.
sua real capacidade financeira, observando desse modo o binômio necessidade e possibilidade. Nesse sentido, nós podemos observar ao longo da instrução que restou comprovado que o recorrente é pessoa de baixa escolaridade. Ele é residente no município de Jardim, no interior do Ceará. Ele labora como borracheiro em um pequeno estabelecimento de seu pai, junto com seus 2 irmãos. Essa oficina, ela percebe uma renda não superior a R$3.000. Então, desse modo, o senhor Igor, ele percebe o valor semanal entre R$130 e R$120 e computando o valor mensal de R$520. Desse modo, doutor julgadores, o apelante, nós podemos perceber que ele possui, de fato, baixa escolaridade. Ele não concluiu o ensino fundamental e, consequentemente, o ensino médio. Como dito, ele percebe uma baixa capacidade econômica e ele possui uma baixa expectativa profissional, em razão da localidade que ele reside e que ele exerce suas atividades e em razão da sua baixa escolaridade. A mãe do alimentado, por sua vez, ela possui ensino superior do curso de enfermagem, ela possui plena aptidão ao trabalho e, de tal modo, ela exerce a sua capacidade laboral como enfermeira nas cidades vizinhas. Portanto, no presente caso, o doutor Ministério Público, inclusive, opinou pela fixação dos alimentos no percentual de 25% do salário mínimo. Contudo, a respeitável sentença a qual está sendo recorrida, ela fixou no patamar de 30% do salário mínimo, que corresponde ao valor de R$455, valor muito próximo até os rendimentos mensais do apelante, que é apenas de uma média de R$520. Desse modo, foi interposto o presente recurso para fins de requerer a reforma da sentença, para que os alimentos sejam fixados no valor de 20%, no percentual de 20% do salário mínimo, ou que, subsidiariamente, que haja adequação do presente percentual com a consequente reforma da sentença, com a adequação do parecer do Ministério Público para o percentual de 20% do salário mínimo. Estas são as considerações realizadas na presente sustentação oral, de modo que agradeço a atenção de Vossas Excelências e desejo uma boa tarde. Doutora Carina, a Câmara também agradece a sustentação oral realizada por Vossa Excelência, e agora eu vou proferir o meu voto, e o faço dentro das seguintes considerações. Como Vossa Excelência bem pontuou, Vossa Excelência, o juiz de primeiro grau fixou a verba alimentar em 30% do salário mínimo e Vossa Excelência pleiteia a redução para 25% do salário mínimo. No entanto, o que se percebe desde já é que a diferença aqui é mínima. E todos esses argumentos trazidos por Vossa Excelência, com todo respeito, eles já foram devidamente ponderados, avaliados e examinados pelo juízo de primeiro grau. E o que se constata aqui é que a verba alimentar foi fixada atendendo, em primeiro lugar, as necessidades da pessoa alimentando e a capacidade contributiva do alimentante. De maneira que, além disso, foi observado o princípio da proporcionalidade, examinando todas as ponderações possíveis sobre o caso, sob discussão, tanto no âmbito do juízo de primeiro grau, como no âmbito do juízo ad quem, de maneira que a fixação da verba alimentar no montante de do equivalente a 30% do salário mínimo encontra-se devidamente calibrada. Não é possível minorar o valor dessa verba, sobretudo diante do princípio do melhor interesse do alimentando. De maneira que, além disso, as alegações de Vossa Excelência não estão, ou melhor dizendo, do apelante, não estão devidamente respaldadas no exame da prova produzida nos autos. Não há provas que autorizem o convencimento de que ele não reúne as condições necessárias para adimplir o pagamento de tão diminuta verba alimentícia em prol de seu filho. De maneira que a minha proposta de voto é no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação,
apenas para reconhecer o direito do apelante à gratuidade judiciária. Como voto do desembargador Correia. Acompanhe a relatoria, Excelência. Desembargador Benevides. Também com relatoria, presidente. Eu proclamo, então, o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, conforme o voto do relator. O julgamento é unânime e se encontra agora encerrado, e eu cumprimento mais uma vez a doutora Carina Vitória pela sustentação oral, desejando-lhe uma boa tarde. Muito obrigada, Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Por fim, agora os processos extra-pauta. Em primeiro lugar, o conflito de competência número 275 da pauta, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, dar-lhe provimento, declarando a competência do juiz da segunda vara civil da comarca de Juazeiro do Norte, o suscitado. E, por último, o conflito de competência número 276 da pauta, relatoria do desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. O resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para negar-lhe provimento, declarando a competência do juiz da terceira vara civil da comarca de Caucaia, o suscitante. Neste momento, caros colegas, quais são as pendências? Relatoria do desembargador Abelardo. Desembargador Albuquerque. Desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Quem mais? Só esse? Tudo Albuquerque? 180, diga aqui. 37. 185. É do SAGE, né? É PJE. Qual é o SAGE? Não, agora é do SAGE, porque eu não tinha entrado ainda, mas agora eu consegui. Qual é o SAGE? Eu não quis mexer antes, porque... Deixa eu só botar aqui. 12, 13, 14, 15. Desembargador Albuquerque, estamos pendentes com relação a 4 processos no SAIS. Perdão, são 5 processos no SAIS, é isso? Em primeiro lugar, o número 3 da pauta do SAIS. Vossa Excelência tem condições de votar? Só um minutinho, senhor presidente. SAIS, né? Pronto, eu consegui entrar no site. É porque eu estava com receio. Pronto, desembargador Albuquerque, o número 1 do SAIS. Depois dava um problema assim no PJE. Vamos ver aí. Número 1 do SAIS. Relator de Mardo Abelardo. Não é esse? É o 0177? Deixa eu número 1 só da dar uma pauta do olhadazinha SAIS. aqui, rapidamente. Pronto. Montado infracional, fracionais, análogo, ameaça e desacato, extinção antecipada do processo, espiritualidade. Perfeito, estou acompanhando. Acompanha, né? Alô? Estou acompanhando. Está ali a nota e o resultado Perfeito. já fica unânime, acompanhando o voto do relator. É isso. Vamos para o seguinte. O 3 do SAIS. O 3. Pronto. Medida socioeducativa de internação.
Auto infracional equiparado ao crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas. Também estou acompanhando, acho que o concurso de pessoas é o 71 do Código Penal, não sei se mudou por aí, pertinho. Então, estou acompanhando, senhor presidente. Então, o julgamento já fica, desde já, unânime. O número 12 da pauta do SAIS. Embargador Carlos Augusto. Embargo de declaração. Não conhecimento do recurso. Pretensão de rediscussão. Eu acompanho também, igualmente. Com isto, com o voto de Vossa Excelência, o julgamento fica unânime, do número 12 do SAIS. E o número 13, desembargador Albuquerque. SAIS. Não. 13 embargos, comissão, secretários legais, feito integrativo e aplicação da 14.905/2024. Acompanho. Com isso, com o voto de Vossa Excelência, o resultado já fica unânime. O número 14, desembargador Albuquerque, do SAIS. Aqui a sentença cassada de ofício. Ação processual morte da parte autora, extinção da resolução de mérito. Eu também estou acompanhando, senhor presidente. Com o voto de Vossa Excelência, o julgamento se torna unânime. E, por fim, o número 15 do SAIS, desembargador Albuquerque. Está aqui um empréstimo consignado. E nós temos aqui a autenticação biométrica facial, contratação eletrônica, autenticação, também sobre a validade da contratação, pelo recurso conhecido desprovido, sentença mantida. Como voto, senhor presidente? Com o voto de Vossa Excelência, o 15, o julgamento se torna unânime. E, com isso, encerramos a pauta do SAIS. E tem um processo meu aqui. Desembargador Albuquerque, falta Vossa Excelência proferir o seu voto no número 37. Relatoria do desembargador Abelardo Agora tem aqui, Benevides. mas está julgado aqui, tem julgado, que é julgado 3. Esses 3 aqui, que é do desembargador Carlos, 2 meus, já foram julgados, não é isso? Aqui no SAG. Não entendi. Tem julgados aqui 3 aqui do SAG. Tem um do desembargador Carlos e 2 meus. Aguardando o julgamento, esses foram julgados já. É o 11 e o 10. Desembargador Albuquerque, Vossa Excelência está pendente de votar no processo 37 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Abelardo Benevides. Falta só o voto de Vossa Excelência. Perfeito. Não sei se Vossa Excelência está entendendo. Pronto, perfeito. Eu estou já indo para o 37. Eu estou dizendo que tem 2 processos meus aqui no SAG e já foram julgados, o 11 e o 10. Não é isso? Vossa Excelência não está me ouvindo. Já estão votados, desembargador. Nós estamos relacionando. Pronto, perfeito. Apenas só a confirmação mesmo. Eu vou já proclamar o resultado deles. Foi só um minuto. 37 do PJE. Pronto. Chego já lá.
Certo. 37. Gravita apenas sobre a questão da multa, e eu creio que votado em todos os processos do demais novelado. Mas gravita, como eu estou dizendo, sobre a litigância de má-fé, e acompanha aqui o entendimento de Sua Excelência, no sentido de que não há, que se tem ausência de dolo processual. E está conhecendo e provendo o recurso. Acompanhe. Com o voto de Vossa Excelência, desembargador Albuquerque, o julgamento se torna unânime. O 185 da pauta, desembargador Albuquerque, falta o voto de Vossa Excelência. 185. 185. Pronto. Com ele aqui, do Carlos Augusto. Também estou acompanhando. Os honorários são fixados com base na equidade. Com o voto de Vossa Excelência, desembargador Albuquerque, o julgamento se torna unânime. E falta o voto de Vossa Excelência no 266 do PJE. Uma coisa não tá fechando aí, porque eu já havia votado. 266. Emenda do desembargador Carlos Augusto. Isso aqui eu tinha votado com toda certeza, porque sou analfabeto e ausência de assinatura a fogo, estou acompanhando. Inclusive com a modulação. Com este voto de Vossa Excelência, desembargador Albuquerque, o julgamento se torna unânime. E, por fim, desembargador Albuquerque, o voto do processo de número 66 da pauta de relatoria de Vossa Excelência se encontra indisponível. Vossa Excelência retira de mesa. O gabinete de Vossa Excelência já foi devidamente... É o 66. 66. O voto se encontra indisponível. O gabinete de Vossa Excelência já foi devidamente cientificado. Eu indago se Vossa Excelência retira de mesa. Só um minutinho, senhor presidente. Opa, Kleber. Eu tô retirando, mas já foi feito, já corrigiram? Retirar de mesa, Então, não é isso? Eu vou retirar de mesa. Ok, agradeço a Vossa Excelência. E, caros colegas, já cumprimos a nossa pauta de julgamentos no dia de hoje, e neste momento eu declaro já votados todos aqueles processos submetidos ao sistema de votação provisória, tanto no sistema eletrônico SAG como no sistema eletrônico do PJE, que obtiveram a unanimidade de votos nos termos das propostas dos eminentes relatores e que não foram objeto de destaque ou de sustentação oral. Se encontram desde já devidamente julgados. Indago aos colegas se tem alguma observação a fazer. Com isso, eu declaro encerrada a 41ª sessão ordinária da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desejando uma boa tarde a todos e, em relação ao desembargador Edson Albuquerque, que tenha uma excelente viagem de retorno
a Fortaleza. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sessão. Oi? Quer falar? Sessão encerrada, senhores.